Noite mais importante do ano para o Internacional hoje no Beira-Rio, a partir das 9 da noite contra o River Plate. Beira-Rio com projeção aí de 50 mil torcedores. Dirigentes colorados têm um otimismo até de bater um recorde de público. Foi lá em 2019, quando o Inter disputou a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, foi 50.300 e alguma coisa de torcedores, e pode ser batido esse recorde hoje. E é um grande jogo realmente, um jogo que, se o Inter consegue passar de fase, cresce muito na competição, até porque depois pega Atlético Paranaense ou Bolívar, e esse adversário do confronto Inter e River sai hoje também, e o primeiro jogo foi o Bolívar vencendo o Atlético Paranaense 3-1 lá na altitude, uma vida difícil pro Atlético Paranaense, mas jogando em casa, e o Bolívar se tem bons resultados quando tem, é lá na altitude, fora da altitude é complicado. E outro brasileiro que pode classificar hoje é o Fluminense, que empatou o primeiro jogo contra o Argentino Júnior em Buenos Aires, e foi 1-1, e uma vitória simples classifica o Fluminense. E hoje nós podemos ter 3 brasileiros classificados entre os 8 das quartas de final. A missão do Inter é difícil, é tão difícil quanto a do Atlético Paranaense, cara, com uma diferença que tem que fazer menos gols, mas o adversário do Inter é mais qualificado que o adversário do Atlético Paranaense. E a gente viu o River Plate no segundo tempo, lá no Monumental de Nunes, claro que perdia o jogo por 1-0. O primeiro tempo o Inter fez um enfrentamento equilibrado, não teve receio de atacar o River, jogou por muitas vezes dentro do campo do River, teve a bicicleta do Valência, teve o gol de cabeça do Valência, tentou algumas situações de triangulações e conseguiu jogar. Mas no segundo tempo, com a pressão do River por estar em desvantagem no placar, o Inter ficou muito atrás, não teve o escape, até porque ficou um time muito fechado, e as modificações do Kudê foram modificações para retrair um pouco o time, fazer 2 linhas de 4 e por vezes uma linha de 5, uma linha de 4, e o River pressionou e conseguiu a virada. Mas hoje tudo é diferente, porque hoje são os 90 minutos derradeiros, ali sairá o classificado, o Inter tem a desvantagem do 2-1, tem que fazer um gol para igualar as coisas, fazendo um gol 1-0 já leva a decisão para os pênaltis, e aí não tem uma situação de eliminação, e aí fazendo um gol, claro que tem que pensar no segundo para ter uma classificação direta. E a grande questão de fazer o primeiro e pensar no segundo é ter o equilíbrio e não tomar gol do River, porque o River tem muita qualidade do meio para frente. O River teve o Solari, que foi o grande jogador da partida, que começou no banco de reservas, aí se tem essa dúvida se o Demichelis vai colocar o Solari desde o início, vai ser uma arma para o segundo tempo, como foi lá. Mas é um time que tem o Beltrán, que tem o Nath Fernandes, que tem o Barco, que tem o De La Cruz, que são jogadores que fazem a diferença. E o Internacional vai ter que ter esse equilíbrio, vai ter que atacar para tentar fazer o gol para igualar as coisas, mas ao mesmo tempo vai ter que ter muito cuidado na situação defensiva. E para atacar pode ser que o Eduardo Kudê faça uma modificação. E essa modificação seria a saída do Depena do time. Nesse esquema que ele gosta, o 4-1-3-2, como é que ele armaria o time? Ele armaria o time com o Johnny de número 1, aí uma linha com Arangues, Maurício e Wanderson. E aí na frente, o Alan Patrick e o Ener Valencia. Só que dá pra tu fazer uma modificação durante o jogo, assim, em posicionamento. Tu pode, por vezes, avançar um pouquinho o Maurício, de beirada por dentro, e recuar o Alan Patrick para jogar centralizando e armando o time. Tu não precisa colocar o Alan Patrick todo o tempo lá perto do Ener Valencia. Então ele pode fazer essa transição, modificando o posicionamento dos jogadores. Mas a escalação, digamos assim, no papel, é uma escalação que ele faz essa linha de 3, e ele tá fazendo os últimos 2 homens de frente do time, o Alan Patrick e o Valência. Atrás, o René numa lateral, o Bustos na outra. Eu não acredito no Igor Gomes, mas, né, pode ser no lugar do Bustos, mas eu acho que não, acho que começa o Bustos. Vitão, Mercado e o Rocher no gol. Então, a dúvida dá pra dizer, joga o Depena, que seria ali pelo lado direito, como jogou em Buenos Aires, ou o Maurício. O Maurício daria mais velocidade. O Maurício tem um muito bom arremate de fora da área. No último jogo contra o Corinthians foi um exemplo disso. Ele chutou e o Cássio defendeu uma bola que ia no gol. E tem que ter, como eu mencionei, esse equilíbrio. Pressionar, fazer a marcação alta que o Kudê gosta, e vai ter que ser assim. E não seria diferente, porque é o jeito do time do Eduardo Kudê jogar. Só que Tom pode ter aquela perda de bola,
onde tu dá o contra-ataque para o adversário e o time está desajustado atrás, jogando em linha, e aí, né, a velocidade dos jogadores do River pode fazer a diferença. Um exemplo disso foi o jogo contra o Cuiabá, quando o Inter fazia a marcação alta, os 2 gols praticamente foram assim. E lá na Argentina, do Cuiabá não foi de cabeça, mas o segundo do Davis, mas lá na Argentina, os gols do River foram assim, o Inter em bloco, defendendo, e aí saiu pro ataque, avança a linha defensiva, quase que na linha do meio de campo, e aí fica sem um homem da sobra. Porque se tu joga em linha, tu não tem homem da sobra. Ali tu tinha que fazer o seguinte, tu joga 2, 3 ou 4 em linha, mas tinha que ter um na cobertura. Fazendo, digamos assim, né, um triângulo, faz a ponta do triângulo defensivo. Isso seria importante, porque tem qualidade o time do River Plate. A escalação do time do Martín de Michelis, ex-zagueiro da seleção argentina, o Armani no gol, o grande goleiro, o Casco na lateral direita e o Enzo Dias na esquerda, com o González Pires e o Paulo Dias na zaga, Enzo Pérez, primeiro volante, Nico de la Cruz, segundo volante, uruguaio, o Aliendro, e aí o Barco, o Nátio Fernandes e o Beltrán, com a possibilidade do Solari começar o jogo. O árbitro do jogo é o Andrés Mattoni, um árbitro uruguaio, e aí, né, grandes emoções certamente do Beira-Rio, porque acontece o seguinte, classificação do Inter, vitória do Inter por 2 gols ou mais. Inter 2-0, Inter 3-1, Inter 4-2, o Inter está classificado, festa no Beira-Rio. Classificação do River, vitória do River 1-0, e empate 0-0, 1-1, 2-2, River classificado. Pênaltis, vitória do Inter por 1 gol de diferença. 1-0, 2-1 para o Inter, 3-2, decisão por pênaltis, aí vai ser a noite do Rocher ou a noite do Armani. O que não quer o torcedor do Internacional? Não quer que aconteça o histórico que vem acontecendo. E qual é o histórico? De eliminações dentro do Beira-Rio. Algumas, né? Da Copa do Brasil. 2 anos seguidos. Essa não foi dentro do Beira-Rio, mas foi vexatória. Globo, Rio Grande do Norte. Mas depois teve o América Mineiro no Beira-Rio, que o Inter foi eliminado esse ano. Melgar, o ano passado, pela Copa Sul-Americana, era ganhar de 1-0 e classificado, não conseguiu. E esse ano também pelo Campeonato Gaúcho, o Caxias. Então o torcedor colorado, que é um final feliz nessa decisão de hoje, o Inter tirar essa marca negativa de eliminações, às vezes, né, contra times mais fracos, mas também teve situações de times iguais praticamente, que o Inter não teve a condição de passar de fase. Claro que é um jogo duro, um jogo difícil, mas se o Inter passa de fase, dá um salto em termos de mobilização do torcedor, em termos de confiança no trabalho do Eduardo Cudê, porque o trabalho é um trabalho que é bem de desconfiança até agora, porque são 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Não teve vitória o trabalho do Eduardo Cudê. E ele foi contratado para dar essa classificação para o Internacional. Claro que a direção sabe que ele foi contratado para melhorar o trabalho do Mano Menezes, mas não tinha a garantia da classificação. Mas agora está colocado. É colocado uma desvantagem de 2-1, o Inter tem que reverter e assim, né, vida que segue e tem que tentar de tudo, e o torcedor certamente vai ajudar nesse grande jogo de hoje. E nós teremos o Arquibancada Acústica hoje das 8 às 8h45, das 7 às 8 a Voz do Brasil, e depois as emoções do jogo às 9 horas para Acústica FM Rede Gaúcha Sat. E nós estaríamos hoje no estádio Beira-Rio, fizemos o credenciamento, eu e o Valério Veig, junto à SEG, só que tendo em vista a grande demanda e também a vinda de muitos jornalistas da Argentina e pela situação de locais para colocar a imprensa, que tem um Beira-Rio ali, tem algumas cabines fechadas, mas a maioria são aquela bancada aberta que fica lá no segundo andar do estádio, na superior. E aí, pela lotação, vários jornalistas do Rio Grande do Sul e do Brasil e emissoras de rádio ficaram de fora do credenciamento, até porque o credenciamento geralmente é feito aí até 96 horas, 4 dias antes do jogo, e essa eles anteciparam para 7 dias antes do jogo, até para filtrar mais. Então a gente vai estar acompanhando por aqui esse jogo e amanhã a gente traz as informações, e no Arquibancada Acústica hoje à noite já vai sair ali às 8 da noite a escalação do Internacional oficial e também a escalação do River Plate.
Libertadores ainda, como eu mencionei, Fluminense e Argentinos Júniors hoje, Atlético Paranaense e Bolívar também hoje. Amanhã define Boca Juniors ou Nacional do Uruguai. O primeiro jogo foi 0-0. Independente Del Valle e Deportivo Pereira. O primeiro jogo, o Deportivo Pereira ganhou 1-0. Palmeiras e Atlético Mineiro, Filipão respirando, mas tem que dar resposta, porque o Filipão ganhou do São Paulo, né, fim de semana pelo Brasileiro, não tinha vencido ainda. Palmeiras e Atlético Mineiro, primeiro jogo de ida em BH, o Palmeiras venceu 1-0. E quinta-feira a gente vai fechar os 8 classificados para as quartas de final da Libertadores. Racing e Nacional da Colômbia, Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo foi 4-2 para o Nacional e agora tem que reverter o Racing na Argentina. Gil Martins, falando de Grêmio, Kahneman acertou a renovação, terminou a novela, Independiente da Argentina queria o Kahneman, estava oferecendo um salário de $120 mil. O Kahneman ganha no Grêmio $90 mil. Vamos fazer a conta aí, vezes 5, nem dá 5, né? Um pouco menos. 430 mil ganha o Kahneman no Grêmio. E oferecia lá o Independiente um contrato de 2 anos, com $120 mil. Dá na casa de 600 e poucos mil por mês. Mas o Grêmio renovou com o Kahneman aceitou, identificado com o clube, disse que a casa dele é ali, e o Grêmio renovou o contrato do Kahneman por 2 anos. O Kahneman fica todo 2024 e todo 2025, até metade de 2025 no Grêmio. E é importante, porque é um jogador que tem 30 anos, 31 anos, jogador que tem condição ainda de desempenhar em alto nível. Ele é um atleta de alto nível em termos de condição física também. Depois que fez a cirurgia, jogou direto, né? Então é um jogador importantíssimo para o Grêmio. Certamente o Jeromel, que foi a dupla, né, muito boa do Grêmio, vai sair antes do Kahneman, tendo em vista a idade e a sequência de lesões. Mas é importante para terminar essa novela do Kahneman. O Kahneman fica no Grêmio e vida que segue. E o Grêmio se prepara para enfrentar o Fluminense no domingo, 4 da tarde, lá no Maracanã. E o Grêmio vem numa situação ruim no Brasileiro em termos de desempenho, porque dos últimos 6 pontos fez apenas 1 contra Goiás e Vasco, lá embaixo na tabela, e não tinha tido bons desempenhos tanto na Copa do Brasil contra Bahia e Flamengo, como no Brasileiro, contra Botafogo, contra o próprio Atlético Mineiro que venceu. Tá faltando um pouquinho de desempenho. O Grêmio teve desempenhos melhores no ano. Tem jogadores que caíram muito de qualidade, que é o caso do Cristaldo antes da lesão, que é o caso do Bitelo, que não tá jogando absolutamente nada. O meio de campo ali com o Vijaçante, que teve partidas muito boas. Nos últimos 2 jogos caiu muito o Vijaçante de produção também. E o Grêmio tem o acréscimo agora do João Pedro, que foi contratado o atacante, tem o Iturbe, tem o Bessossi, esse menino argentino também que pode ser agregado. O Ferreira teve a oportunidade contra o Vasco da Gama, até fez um primeiro tempo razoável, mas pecou numa finalização ali que ele limpa o marcador e é só chutar pro gol, ele tenta dar mais um corte, aí perde a bola. Então são decisões que o Grêmio está tomando, digamos assim, no último terço de campo, ou no antepenúltimo toque, ou no penúltimo toque, que está pecando muito. Aí tem que ser, né, o dedo do treinador nas correções durante a semana e também mudar peças, porque as opções do Renato mesmo, uma delas com o Natan jogando, 2 partidas seguidas do Natan começando, não deu a resposta, o jogador não deu a resposta. E tá um bom tempo no Grêmio, esse jogador não demanda adaptação. O Soares faz muito tempo que não marca gols, né? Tenta, finaliza, mas não tá fazendo, e é o fazedor de gols do Grêmio, até porque a bola demora para chegar nele, e quando chega, né, às vezes ela vem meio quadrada, né? E o Soares também tem um problema de joelho, já tem idade e às vezes não consegue também dar a resposta. Então o Renato vai ter que fazer isso. E outra coisa, a defesa tá com problema, porque o Renato coloca 3 zagueiros, o Grêmio tá sofrendo gols em praticamente todos os jogos, e aí, né, aí tu coloca 2, segura o resultado, mas aí tá segurando o resultado com 2 zagueiros, coloca 3 e toma o gol. Então tem um desajuste defensivo. Claro que não tinha o Kahneman. E pode-se ter já no contra o Fluminense no Rio o Jeromel no banco de reservas. Então o Renato tem que melhorar realmente o desempenho, porque na tabela de classificação o Grêmio caiu para 6º. Tem diferença só de 1 ponto para o segundo, que é o Flamengo. E tem um jogo a menos, mas tem que vencer o jogo a menos contra o Corinthians. E tem que tentar fazer um enfrentamento bom contra o Fluminense, porque esse confronto contra o Fluminense no próximo domingo é um confronto direto. O Fluminense tem 9 vitórias e 31 pontos. O Grêmio tem 9 vitórias e 30 pontos. Se o Grêmio ganha, ultrapassa o Fluminense. Mas se o Fluminense ganha, abre 4 pontos do Grêmio. O Grêmio demanda 2 rodadas para tirar essa posição do Fluminense.
e tá terminando o turno. E depois tem todo o segundo turno pela frente. O Grêmio vai ter, na abertura do turno, o Grêmio vai ter o time do Santos na Vila Belmiro o dia 20. E o Internacional, que vai jogar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro com o líder Botafogo no Rio de Janeiro, vai abrir o turno contra o Fortaleza no Beira-Rio.